A tecnologia está transformando a forma como as empresas crescem, inovam e se conectam com seus clientes. E nesse cenário, a computação em nuvem deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma necessidade estratégica. Este audiolivro foi criado para mostrar, de forma clara e prática, como a nuvem pode ajudar seu negócio a ganhar mais agilidade, reduzir custos e aumentar a competitividade. Você vai descobrir os benefícios reais dessa tecnologia, as ferramentas disponíveis e como aplicá-las para escalar sua empresa com segurança e eficiência. Prepare-se para entender por que tantas empresas, de todos os tamanhos, estão migrando para a nuvem e como essa decisão pode ser o próximo grande passo para o crescimento do seu negócio. Como a computação em nuvem pode impulsionar o crescimento do seu negócio. O poder da computação em nuvem. A computação em nuvem é uma revolução tecnológica que está transformando a forma como as empresas operam e crescem. Essa poderosa ferramenta permite que negócios de todos os tamanhos tenham acesso a recursos computacionais sob demanda, como servidores, armazenamento e software, sem a necessidade de investimentos pesados em infraestrutura física. Com a computação em nuvem, as empresas podem se concentrar nos seus objetivos estratégicos, reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência, impulsionando o crescimento de seus negócios. Ao adotar soluções de computação em nuvem, as empresas podem se beneficiar de uma escalabilidade quase ilimitada, permitindo que elas respondam rapidamente às mudanças de demanda e oportunidades de mercado. Além disso, a nuvem oferece maior segurança, confiabilidade e acessibilidade, com backup e recuperação de dados automatizados, garantindo a continuidade do negócio mesmo em situações adversas. O que é computação em nuvem? A computação em nuvem é um modelo de tecnologia da informação que permite o acesso a recursos computacionais, como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software e análises, por meio da internet. Em vez de ter que adquirir e gerenciar toda a infraestrutura de TI internamente, as empresas podem acessar esses recursos de forma remota e sob demanda, sem a necessidade de grandes investimentos iniciais em hardware e software. A computação em nuvem permite que as empresas se concentrem em suas atividades principais sem se preocuparem com a manutenção e a atualização da infraestrutura de TI. Isso traz uma série de benefícios, como maior agilidade, redução de custos operacionais e maior flexibilidade para responder às demandas do mercado. Além disso, a computação em nuvem oferece recursos avançados e escaláveis, como armazenamento ilimitado, processamento de dados em larga escala, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Essas tecnologias podem impulsionar a inovação e a competitividade das empresas, permitindo que elas criem novos produtos e serviços, melhorem a experiência do cliente e otimizem seus processos internos. Modelos de serviço em nuvem. A computação em nuvem oferece diferentes modelos de serviço que atendem a diferentes necessidades das empresas. O software como serviço, SaaS, fornece aplicativos completos pela internet, como sistemas de e-mail, de gerenciamento de relacionamento com clientes e de planejamento de recursos empresariais, ERP. Esse modelo é ideal para empresas que desejam utilizar aplicativos prontos sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura subjacente. Já o Plataforma como Serviço, PaaS, disponibiliza uma plataforma para que as empresas desenvolvam, testem e implantem seus próprios aplicativos. Esse modelo é voltado para empresas que possuem equipes de desenvolvimento e precisam de uma infraestrutura flexível e escalável para os seus projetos. Por fim, a Infraestrutura como Serviço, IaaS, oferece uma infraestrutura de computação, armazenamento e rede sob demanda. Esse modelo é indicado para empresas que precisam de maior controle sobre a infraestrutura de TI, mas desejam evitar os custos e a complexidade de gerenciá-la internamente. Essa flexibilidade em escolher o modelo de serviço mais adequado é uma das principais vantagens da computação em nuvem, juntamente com a redução de custos, a escalabilidade e a facilidade de acesso aos dados e aplicativos de qualquer lugar, a qualquer momento. Vantagens da computação em nuvem para empresas. Redução de custos.
A computação em nuvem permite que as empresas eliminam os altos custos de investimento em hardware, software e manutenção de infraestrutura própria. Em vez disso, as empresas pagam apenas pelos recursos que utilizam, de forma flexível e sob demanda, o que leva a uma redução significativa dos custos operacionais. Colaboração e acesso remoto. A computação em nuvem facilita a colaboração entre equipes, pois permite que os funcionários acessem e trabalhem em documentos, planilhas e outros arquivos em tempo real, independentemente de sua localização física. Isso aumenta a produtividade e a eficiência, especialmente em empresas com equipes distribuídas. Insights e tomada de decisão. Muitas soluções de computação em nuvem oferecem recursos avançados de análise de dados e inteligência de negócios. Isso permite que as empresas obtenham insights valiosos sobre seus clientes, operações e desempenho, apoiando uma tomada de decisão mais informada e assertiva. Redução de custos de infraestrutura. Uma das principais vantagens da computação em nuvem para as empresas é a redução significativa nos custos de infraestrutura. Ao migrarem seus sistemas e serviços para a nuvem, as organizações deixam de investir em caros servidores, equipamentos de armazenamento, licenças de software e equipes de manutenção local. Com a computação em nuvem, toda a infraestrutura física é fornecida e gerenciada pelos provedores de serviços de nuvem, o que permite que as empresas tenham acesso a recursos computacionais robustos e escaláveis sem a necessidade de grandes investimentos iniciais. Além disso, a computação em nuvem oferece a possibilidade de pagar apenas pelos recursos efetivamente utilizados, de forma flexível e sob demanda. Isso torna os custos mais previsíveis e alinhados com as necessidades reais da empresa, evitando desperdícios e investimentos desnecessários em infraestrutura subutilizada. Essa redução de custos fixos e a possibilidade de orçamentar melhor os gastos com tecnologia são fatores-chave para que as empresas utilizem a computação em nuvem como estratégia para impulsionar seu crescimento. Outro benefício importante da computação em nuvem é a redução dos custos de manutenção e atualização da infraestrutura. Quando a empresa opta por soluções em nuvem, todo o gerenciamento, atualização e manutenção dos equipamentos e softwares ficam a cargo do provedor de serviços de nuvem. Isso significa que a empresa deixa de se preocupar com a obsolescência tecnológica, pois os provedores de nuvem são responsáveis por manter sua infraestrutura sempre atualizada e segura. Essa transferência de responsabilidades libera a equipe interna de TI para se concentrar em atividades mais estratégicas e de valor agregado para o negócio. Além disso, a computação em nuvem permite que as empresas tenham acesso a recursos tecnológicos avançados, como servidores de alta performance, banco de dados escaláveis e ferramentas de inteligência de negócios, sem a necessidade de investir pesadamente nessas soluções. Isso coloca empresas de todos os portes em pé de igualdade, já que elas podem acessar a mesma infraestrutura e recursos de TI independentemente do seu tamanho ou orçamento. Essa flexibilidade e economia de escala proporcionada pelos provedores de nuvem são fatores decisivos para que cada vez mais empresas adotem a computação em nuvem como sua principal estratégia de infraestrutura de TI. Ao migrarem para a nuvem, as organizações obtêm uma série de vantagens competitivas, como agilidade, escalabilidade e redução significativa de custos operacionais, o que permite que elas se concentrem em suas atividades fim e impulsionem seu crescimento de forma mais eficiente. Em resumo, a computação em nuvem representa uma transformação fundamental na forma como as empresas gerenciam e acessam os recursos de TI, permitindo que elas se tornem mais ágeis, inovadoras e competitivas no mercado. Aumento da produtividade. A computação em nuvem pode impulsionar significativamente a produtividade das empresas de diversas formas. Com aplicativos e serviços hospedados na nuvem, os funcionários podem acessar informações e ferramentas de qualquer lugar, a qualquer momento, aumentando sua flexibilidade e eficiência. A colaboração também é facilitada, pois os funcionários podem trabalhar juntos em documentos e projetos em tempo real, compartilhando ideias e dando feedback imediato, independentemente de sua localização física.
Além disso, a escalabilidade da computação em nuvem permite que as empresas adicionem ou removam recursos de TI conforme as necessidades mudam, evitando que os funcionários fiquem ociosos devido à falta de capacidade ou sobrecarregados devido ao excesso de demanda. Isso resulta em maior agilidade e resiliência organizacional, permitindo que as empresas respondam rapidamente às oportunidades e desafios do mercado. Por exemplo, uma empresa pode escalar sua capacidade de processamento durante períodos de pico de atividade, como a época de impostos, e depois reduzir quando a demanda diminui. Outro benefício importante é a automação de tarefas rotineiras, como backup de dados, atualizações de software e gerenciamento de infraestrutura. Isso libera os funcionários para se concentrarem em atividades mais estratégicas e de valor agregado, elevando sua produtividade e satisfação no trabalho. Ao eliminar essas tarefas repetitivas, os funcionários podem dedicar mais tempo a projetos inovadores, desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos processos, contribuindo para o crescimento e a competitividade da empresa. Colaboração e acesso remoto. A computação em nuvem revolucionou a forma como as empresas colaboram e permitem o acesso remoto aos seus funcionários. Com soluções de nuvem, as equipes podem trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, de forma sincronizada e em tempo real. Ferramentas de colaboração como o Microsoft 365, Google Workspace e Slack permitem que os times compartilhem arquivos, troquem mensagens, realizem videoconferências e co-criem conteúdo de forma ágil e eficiente. Isso aumenta a produtividade e facilita a integração de funcionários em diferentes localizações, pois as informações e os projetos ficam centralizados e acessíveis a todos os membros da equipe. Além disso, o acesso remoto a sistemas e dados armazenados na nuvem permite que os colaboradores tenham acesso aos recursos corporativos de qualquer lugar, a qualquer momento. Isso facilita o trabalho remoto e a flexibilidade, além de garantir a continuidade dos negócios, mesmo em situações. Quer aprender algo novo? No Oráculo Universal você encontra respostas para tudo. Confira nosso site no link da descrição. De desastres ou interrupções, como a pandemia de Covid-19. Com a possibilidade de acessar os sistemas e dados críticos remotamente, as empresas puderam manter suas operações, mesmo com os funcionários trabalhando de casa. A colaboração em nuvem também oferece outras vantagens significativas, como a possibilidade de revisão e feedback em tempo real, a capacidade de compartilhar ideias e conhecimento entre equipes geograficamente dispersas e a redução da necessidade de deslocamentos e reuniões presenciais. Isso gera economia de tempo e recursos, além de permitir que os funcionários se concentrem em tarefas mais estratégicas e inovadoras. Essa integração perfeita entre as ferramentas de nuvem e o trabalho remoto permite que as empresas aproveitem ao máximo a expertise e a criatividade de seus talentos, independentemente de sua localização, impulsionando a inovação e o crescimento do negócio. Além disso, a flexibilidade e a agilidade proporcionadas pela computação em nuvem tornam as empresas mais resilientes e capazes de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Outro aspecto importante é a segurança dos dados e aplicações hospedados na nuvem. Com soluções avançadas de backup e recuperação de desastres, as empresas podem ter a tranquilidade de que seus ativos digitais estão protegidos, mesmo em caso de eventos imprevistos. Isso garante a continuidade das operações e a preservação do conhecimento organizacional, evitando interrupções prejudiciais aos negócios. Em resumo, a computação em nuvem transforma a forma como as empresas colaboram, acessam informações e mantêm a produtividade de seus funcionários independentemente de sua localização, impulsionando a inovação, a resiliência e o crescimento do negócio. Segurança e backup de dados. A segurança e o backup dos dados são aspectos fundamentais quando se trata de adotar a computação em nuvem. As empresas precisam se certificar de que seus dados estão protegidos contra ameaças como ataques cibernéticos, falhas de hardware e erros humanos. Além disso,
É crucial ter um plano de backup eficaz para recuperar informações em caso de incidentes inesperados. A computação em nuvem oferece recursos avançados de segurança e backup que podem elevar a proteção dos dados a um novo patamar. Os provedores de serviços em nuvem investem pesadamente em infraestrutura de segurança, com firewalls robustos, criptografia de dados em trânsito e em repouso e sistemas de detecção e resposta a incidentes. Isso garante que os dados das empresas estejam resguardados contra ameaças externas, com um nível de proteção muitas vezes superior ao que a maioria das empresas conseguiria manter internamente. O backup automático e o armazenamento redundante dos dados em múltiplas regiões também asseguram a disponibilidade das informações, mesmo em caso de desastres naturais ou falhas de equipamentos. Além disso, os provedores de nuvem oferecem soluções avançadas de recuperação de desastres, com a possibilidade de restaurar rapidamente os dados e aplicações críticas em caso de incidentes. Isso garante a continuidade das operações e a preservação do conhecimento organizacional, evitando interrupções prejudiciais aos negócios. Portanto, a computação em nuvem não apenas simplifica o gerenciamento de infraestrutura de TI, mas também eleva significativamente a segurança e a confiabilidade dos dados corporativos. Exemplos de aplicações em nuvem: armazenamento em nuvem. Serviços como Google Drive, Dropbox e OneDrive permitem que indivíduos e empresas armazenem arquivos, documentos e dados de forma segura e acessível de qualquer lugar com uma conexão à internet. Isso facilita o backup, a colaboração e o acesso remoto aos seus arquivos importantes. E-mail e colaboração. Plataformas de e-mail baseadas na nuvem, como Gmail e Outlook 365, oferecem funcionalidades avançadas de comunicação e colaboração em equipe. Permitem que vários usuários acessem, editem e compartilhem documentos em tempo real, aumentando a produtividade. Bancos de dados em nuvem. Serviços de bancos de dados em nuvem como Amazon RDS e Microsoft Azure SQL Database permitem que empresas armazenem e gerenciem seus dados de forma escalável e altamente disponível, sem a necessidade de manter infraestrutura local complexa. Serviços de computação em nuvem. Plataformas como Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud oferecem uma ampla gama de serviços de computação, armazenamento e networking, permitindo que empresas escalem e gerenciem sua infraestrutura de TI de forma flexível e eficiente. Aplicativos de produtividade. Quando se trata de impulsionar o crescimento do seu negócio com a computação em nuvem, os aplicativos de produtividade desempenham um papel fundamental. Esses softwares baseados na nuvem oferecem uma ampla gama de turmas que ajudam a equipe a trabalhar de forma mais eficiente e colaborativa. Alguns exemplos incluem aplicativos de edição de documentos, planilhas, apresentações, calendários e gerenciamento de tarefas. Com acesso a esses recursos a qualquer hora e em qualquer lugar, os funcionários podem trabalhar de forma mais ágil e se concentrar no que realmente importa para o crescimento do negócio. Além disso, os aplicativos de produtividade em nuvem facilitam a colaboração em equipe, permitindo que vários usuários acessem e editem os mesmos documentos simultaneamente. Isso aumenta a produtividade e agiliza os fluxos de trabalho, porque as informações estão sempre atualizadas e acessíveis a todos os envolvidos. Essa colaboração em tempo real é especialmente importante para empresas com equipes distribuídas geograficamente ou que precisam trabalhar remotamente. Outra vantagem significativa desses aplicativos é a possibilidade de acesso e sincronização de dados entre múltiplos dispositivos. Os funcionários podem começar a trabalhar em um computador, continuar em um tablet e finalizar em um smartphone, mantendo a consistência e a integridade das informações. Isso permite uma maior flexibilidade e mobilidade, facilitando o trabalho remoto e em trânsito.
Além disso, os aplicativos de produtividade em nuvem oferecem recursos avançados de backup e recuperação de dados, garantindo a segurança e a disponibilidade das informações críticas. Mesmo em caso de falhas de hardware ou desastres naturais, as empresas podem contar com a confiabilidade desses serviços para proteger seus dados e manter a continuidade dos negócios. Plataformas de e-commerce. As plataformas de e-commerce desempenham um papel crucial no impulsionamento do crescimento de negócios na era digital. Essas soluções em nuvem permitem que empresas de todos os portes construam e gerenciem facilmente suas lojas online, oferecendo uma ampla gama de funcionalidades, desde a criação de catálogos de produtos até a integração com sistemas de pagamento e logística. Com uma plataforma de e-commerce na nuvem, as empresas podem desfrutar de escalabilidade instantânea, permitindo que adaptem sua presença online conforme as necessidades do negócio crescem. Isso significa que as empresas podem rapidamente ajustar sua infraestrutura e capacidade de vendas para atender a picos de demanda, eventos sazonais ou expansão de seus negócios. Essa flexibilidade é fundamental para se manter competitivo em um mercado em constante evolução. Além disso, essas soluções oferecem ferramentas avançadas de análise de dados e relatórios, possibilitando uma tomada de decisão mais informada e estratégica. As empresas podem acompanhar métricas-chave como o tráfego do site, taxas de conversão, receita por produto e muito mais. Isso permite que elas identifiquem oportunidades de melhoria, otimizem seus esforços de marketing e, em última análise, aumentem suas vendas online. Com esses insights valiosos, as empresas podem ajustar suas estratégias com precisão e impulsionar o crescimento do seu negócio, reforçando sua presença no mercado digital. Ao adotar essas soluções, as organizações podem se adaptar rapidamente às demandas do mercado, tomar decisões embasadas em dados e operar de forma mais eficiente, posicionando-se para o sucesso em um ambiente de comércio eletrônico cada vez mais competitivo. Sistemas de gestão empresarial. Os sistemas de gestão empresarial, também conhecidos como ERP, Enterprise Resource Planning, são soluções integradas que permitem que as empresas gerenciem de forma eficiente todos os seus processos, desde a produção até as finanças e recursos humanos. Esses sistemas oferecem uma visão abrangente do negócio, permitindo a tomada de decisões mais informada e a otimização de recursos. Com um sistema de gestão empresarial na nuvem, as empresas podem desfrutar de ainda mais benefícios, como escalabilidade, acesso remoto e redução de custos de infraestrutura. Essas soluções em nuvem integram diferentes áreas como contabilidade, estoque, vendas e recursos humanos em uma única plataforma, acessível de qualquer lugar com conexão à internet. Além disso, os sistemas de gestão empresarial na nuvem oferecem funcionalidades avançadas como análise de dados, inteligência de negócios e automação de processos que podem impulsionar a produtividade e a competitividade da empresa. Com a adoção desses sistemas, as empresas podem obter uma visão holística de seu negócio, tomar decisões mais assertivas e se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Um dos principais benefícios dos sistemas de gestão empresarial na nuvem é a capacidade de integração com outros sistemas críticos da organização, como CRM, logística e e-commerce. Essa integração sem problemas garante que todas as informações relevantes estejam sincronizadas e acessíveis em um único local, permitindo uma visão unificada do negócio. Isso simplifica os fluxos de trabalho, melhorando a eficiência operacional e permitindo uma tomada de decisão mais informada. Além disso, os sistemas de gestão empresarial na nuvem oferecem recursos de segurança e backup de dados robustos, protegendo as informações críticas da empresa contra perdas e interrupções. Essa tranquilidade permite que os gestores se concentrem em conduzir o negócio de forma estratégica, sem se preocupar com a manutenção da infraestrutura tecnológica. Com a adoção de um sistema de gestão empresarial na nuvem, as empresas podem obter uma visão integrada de todos os seus processos, melhorando a tomada de decisão e a eficiência operacional.
Essa solução ajuda a eliminar silos de informação, garantindo que todos os departamentos trabalhem de forma sincronizada para alcançar os objetivos da organização. Além disso, a flexibilidade e escalabilidade oferecidas pelos sistemas de gestão empresarial na nuvem permitem que as empresas se adaptem facilmente a mudanças no mercado e nas demandas dos clientes. Isso as torna mais ágeis e competitivas, posicionando-as para o sucesso a longo prazo. Desafios da adoção da computação em nuvem. Segurança e privacidade de dados. Um dos maiores desafios na adoção da computação em nuvem é garantir a segurança e privacidade dos dados da empresa. As empresas precisam confiar seus dados a provedores de serviços em nuvem, o que pode gerar preocupações sobre o controle e a proteção dessas informações confidenciais. Dependência de conexão com a internet. A computação em nuvem depende de uma conexão estável e confiável com a internet. Empresas em áreas com infraestrutura de telecomunicações precária podem enfrentar problemas de acesso e disponibilidade dos serviços em nuvem. Integração com sistemas existentes. Muitas empresas possuem sistemas e infraestruturas legadas que precisam ser integrados com os serviços em nuvem. Essa integração pode ser um desafio técnico e operacional, exigindo o planejamento cuidadoso e investimentos adicionais. Custos ocultos e de migração. Além dos custos diretos dos serviços em nuvem, as empresas também precisam considerar os custos de migração de sistemas e dados existentes. Esses custos ocultos podem surpreender as empresas e atrasar a adoção da computação em nuvem. Segurança e privacidade de dados. A segurança e a privacidade de dados são preocupações cruciais quando se trata de adotar a computação em nuvem. Ao armazenar e processar informações confidenciais da sua empresa em servidores remotos, é fundamental garantir que esses dados estejam protegidos contra acesso não autorizado, vazamentos e violações de privacidade. Isso envolve implementar sólidas políticas de segurança, criptografia robusta e controles de acesso rigorosos para assegurar que apenas as pessoas certas tenham acesso às informações. Além disso, é importante compreender as leis e regulamentações relevantes, como o LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece diretrizes sobre o tratamento de dados pessoais. Ao escolher um provedor de serviços em nuvem, é crucial verificar se ele cumpre com esses requisitos legais e possui certificações de segurança reconhecidas, como a ISO 27001. Dessa forma, você pode ter a tranquilidade de que seus dados estão sendo tratados de maneira responsável e em conformidade com as normas vigentes. Além das preocupações legais, a segurança e a privacidade dos dados também são essenciais para a reputação e a confiança da sua empresa perante seus clientes e parceiros. Uma violação de dados pode acarretar danos significativos, desde multas e processos judiciais até a perda de credibilidade e a erosão da lealdade dos clientes. Por isso, é fundamental investir em soluções de segurança robustas e manter-se atualizado sobre as melhores práticas e tendências do mercado. Em resumo, a adoção da computação em nuvem requer um cuidado especial com a segurança e a privacidade de dados. Ao implementar medidas de proteção adequadas e selecionar provedores confiáveis, você pode aproveitar todos os benefícios da nuvem, sem comprometer a integridade e a confidencialidade das informações críticas do seu negócio. Integração com sistemas existentes. Ao adotar a computação em nuvem, uma das principais preocupações das empresas é como integrar os novos sistemas em nuvem com os sistemas existentes on-premises. Essa integração é fundamental para garantir a fluidez dos processos e a troca de informações entre as diferentes plataformas. Para uma transição suave, é importante avaliar cuidadosamente a arquitetura de TI atual da empresa e identificar os pontos de integração necessários. Isso pode envolver a criação de APIs, o uso de serviços de middleware ou a implementação de soluções de integração de dados em nuvem.
É essencial que a empresa tenha uma visão abrangente de todos os seus sistemas e processos, para que a integração com a nuvem seja feita de forma eficiente e sem causar interrupções. Um dos desafios comuns é a compatibilidade entre os sistemas on-premises e os novos sistemas em nuvem. Muitas vezes, os sistemas legados utilizam tecnologias e protocolos diferentes daqueles empregados nas soluções em nuvem. Nesse caso, é necessário implementar camadas de integração que permitam a comunicação entre esses ambientes heterogêneos, garantindo a integridade e a atualização dos dados em tempo real. Além disso, a segurança e a privacidade dos dados são fatores críticos na integração entre sistemas on-premises e em nuvem. É imprescindível que os mecanismos de autenticação, autorização e criptografia sejam configurados corretamente, de modo a evitar brechas de segurança e vazamentos de informações sensíveis. 1. Mapeamento dos sistemas existentes. Identifique todos os sistemas críticos da empresa, suas interdependências e os fluxos de dados entre eles. 2. Definição da estratégia de integração. Decida quais dados e funcionalidades precisam ser compartilhados entre os sistemas on-premises e em nuvem. 3. Escolha de ferramentas de integração. Selecione soluções de integração de dados, APIs ou plataformas de middleware que permitam a comunicação entre os sistemas. 4. Teste e validação da integração. Realize testes exaustivos para garantir que a integração funcione corretamente e não gere interrupções nos processos. Com uma estratégia de integração bem planejada e a implementação das soluções adequadas, as empresas podem aproveitar todos os benefícios da computação em nuvem sem comprometer a eficiência de seus sistemas existentes. A integração entre os ambientes on-premises e em nuvem é uma etapa crucial para a adoção bem-sucedida da computação em nuvem e a transformação digital da organização. Dependência de conexão com a internet. Um dos principais desafios da adoção da computação em nuvem é a sua dependência da conexão com a internet. Para empresas que dependem de sistemas e aplicativos hospedados na nuvem, uma interrupção ou lentidão na conexão com a internet pode gerar sérios problemas operacionais e de produtividade. Sem acesso à internet, os colaboradores ficam impossibilitados de acessar arquivos, documentos, e-mails, aplicativos e outras ferramentas essenciais para o funcionamento do negócio. Essa dependência pode ser particularmente preocupante para empresas localizadas em áreas com infraestrutura de telecomunicações menos desenvolvida, onde a internet pode ser mais instável ou lenta. Portanto, é fundamental que as empresas que migram para a nuvem invistam em uma conexão de internet robusta, confiável e com redundância, de forma a minimizar o risco de interrupções. Além disso, é importante adotar soluções de backup e armazenamento local para garantir a continuidade das atividades, mesmo em caso de problemas de conectividade. Estratégias como a utilização de redes privadas virtuais, VPNs, e a implementação de planos de contingência podem ajudar a mitigar os riscos decorrentes dessa dependência da internet. É importante ressaltar que a dependência da internet não se limita apenas às empresas que adotam a computação em nuvem. Mesmo em um ambiente on-premises, muitas atividades e processos empresariais dependem da conectividade com a internet, como acesso a serviços online, comunicação por e-mail, videoconferências, pesquisas na web e acesso a aplicativos SaaS. Portanto, a importância de uma conexão de internet confiável e de alta velocidade se aplica tanto a empresas que adotam a nuvem quanto àquelas que mantêm seus sistemas on-premises. Além disso, a dependência da internet pode se estender a outras áreas, como o acesso a dados e informações críticas, a realização de transações financeiras, a comunicação com clientes e fornecedores, entre outras atividades essenciais para o funcionamento do negócio. Portanto, é fundamental que as empresas implementem estratégias robustas de continuidade de negócios e planos de recuperação de desastres para mitigar os riscos decorrentes de uma possível interrupção da conexão com a internet. Custos ocultos e de migração.
Ao adotar a computação em nuvem, as empresas devem estar atentas a possíveis custos ocultos e de migração que podem surgir durante o processo. Apesar das vantagens de redução de custos de infraestrutura, existem outros gastos que precisam ser levados em consideração. Custos de migração podem incluir a contratação de consultorias especializadas para auxiliar no planejamento e execução da transição para a nuvem, bem como a necessidade de realizar testes e ajustes em sistemas e aplicativos antes da migração. Além disso, há a possibilidade de custos adicionais com o treinamento da equipe para utilizar as novas ferramentas e plataformas em nuvem. Já os custos ocultos podem estar relacionados a possíveis taxas extras cobradas pelos provedores de serviços em nuvem, como o excesso de utilização de recursos, transferência de dados entre regiões ou planos de backup adicionais. É importante estar atento a esses detalhes e negociar os melhores termos com os fornecedores. Para evitar surpresas desagradáveis, as empresas devem realizar uma análise detalhada dos custos envolvidos na adoção da computação em nuvem, considerando não apenas os benefícios, mas também todos os possíveis gastos diretos e indiretos. Isso ajudará a garantir um orçamento realista e uma migração bem-sucedida para a nuvem. Estratégias de migração para a nuvem. 1. Avaliação das necessidades da empresa. O primeiro passo é entender as necessidades específicas da sua empresa, como o volume de dados a serem processados, os aplicativos críticos que precisam ser migrados e os requisitos de segurança e conformidade. Essa avaliação ajudará a determinar a melhor abordagem e os serviços em nuvem mais adequados. 2. Escolha do modelo de serviço adequado. Existem diferentes modelos de serviços em nuvem, como IaaS, PaaS ou SaaS. É importante analisar as opções e selecionar aquela que melhor se ajuste às necessidades da sua empresa, considerando fatores como custos, flexibilidade e grau de controle desejado. Controle da equipe e capacitação. Prepare sua equipe para a adoção da computação em nuvem por meio de treinamentos e capacitações. É importante que os funcionários entendam os benefícios da nuvem, bem como as novas ferramentas e processos que serão adotados, para garantir uma transição tranquila e a máxima eficiência no uso dos serviços em nuvem. Avaliação das necessidades da empresa. Antes de migrar para a computação em nuvem, é fundamental avaliar cuidadosamente as necessidades específicas da sua empresa. Isso envolve analisar os seus processos, sistemas e requisitos atuais, bem como projetar as demandas futuras. Algumas perguntas-chave a serem respondidas incluem: quais aplicativos e serviços você precisa? Qual a quantidade de armazenamento e processamento necessários? Como é o fluxo de trabalho da sua equipe? Quais são os requisitos de segurança e conformidade? Entender profundamente essas necessidades ajudará a escolher a solução de nuvem mais adequada para o seu negócio. Além disso, é importante levar em conta o perfil da sua empresa, como o setor de atuação, o tamanho, a localização dos funcionários e clientes e o nível de maturidade tecnológica. Esses fatores influenciarão diretamente nas suas necessidades e na forma como você deve se preparar para a migração para a nuvem. Uma avaliação minuciosa nessa etapa irá garantir que você aproveite ao máximo os benefícios da computação em nuvem. Outro aspecto crucial é considerar os requisitos de segurança e conformidade específicos do seu negócio. Dependendo do setor em que sua empresa atua, pode haver regulamentações e padrões de segurança a serem seguidos. Ao avaliar as necessidades, é importante garantir que a solução de nuvem escolhida esteja alinhada com esses requisitos, evitando riscos e penalidades. Finalmente, não deixe de analisar as demandas futuras da sua empresa. A computação em nuvem deve ser escalável e flexível o suficiente para acompanhar o crescimento e as mudanças do seu negócio ao longo do tempo. Considere fatores como projeções de crescimento, novos produtos ou serviços e a possível expansão para novos mercados ou regiões. Se você está gostando deste audiolivro, imagine quantos outros conhecimentos incríveis te esperam no Oráculo Universal. Link na descrição. Escolha do modelo de serviço adequado. Na hora de migrar sua empresa para computação em nuvem, é crucial escolher o modelo de serviço que melhor se adapta às suas necessidades.
Os principais modelos disponíveis são IaaS, PaaS e SaaS. IaaS – Infraestrutura como Serviço. Este modelo fornece acesso a recursos de infraestrutura, como servidores, armazenamento e redes, que podem ser escalados rapidamente conforme a demanda. É uma ótima opção para empresas que desejam maior controle sobre a infraestrutura e a capacidade de personalizar sua plataforma de acordo com as suas necessidades específicas. Com o IaaS, a empresa não precisa se preocupar com a aquisição, manutenção e atualização de hardwares, pois esses serviços são fornecidos pelo provedor da nuvem. PaaS – Plataforma como Serviço. Esse modelo oferece uma plataforma completa para desenvolvimento, teste e implementação de aplicativos, incluindo ferramentas de banco de dados, middleware e serviços de rede. É ideal para equipes de TI que desejam se concentrar no desenvolvimento de soluções sem se preocupar com a infraestrutura subjacente. Com o PaaS, a empresa pode se beneficiar de serviços de gerenciamento, segurança e escalabilidade oferecidos pelo provedor, permitindo que a equipe de desenvolvimento se concentre integralmente no negócio. SaaS – Software como Serviço. Neste modelo, a empresa contrata o uso de um software hospedado na nuvem, como aplicativos de produtividade, CRM ou ERP. É uma opção conveniente, pois não requer investimento em infraestrutura e o software é gerenciado pelo provedor. Dessa forma, a empresa pode se beneficiar de atualizações e melhorias regulares, além de não ter que se preocupar com a instalação, configuração e manutenção do software. Ao avaliar esses modelos, é importante considerar fatores como o tamanho da sua empresa, a complexidade dos seus sistemas, o orçamento disponível e a equipe de TI. Trabalhar com um consultor experiente pode ajudar na escolha da melhor solução para impulsionar o crescimento do seu negócio. Cada modelo possui suas próprias vantagens e a escolha deve ser feita de acordo com as necessidades específicas da sua organização. Implementação gradual e teste. Ao migrar sua empresa para a computação em nuvem, é importante adotar uma abordagem gradual e de teste. Essa estratégia permite que sua equipe se familiarize com as novas ferramentas e processos de forma suave, evitando interrupções bruscas nas operações. Comece com pequenos projetos piloto. Avalie os resultados e ajuste conforme necessário antes de expandir para toda a empresa. Dessa forma, você pode testar diferentes soluções em nuvem, avaliar o desempenho e a integração com seus sistemas atuais, além de obter feedbacks valiosos da equipe antes de realizar a migração em larga escala. Durante a fase de teste, é crucial monitorar de perto o desempenho, a segurança e a integração dos serviços em nuvem com seus sistemas existentes. Identifique quaisquer problemas ou gargalos e trabalhe para resolvê-los antes de escalar para um ambiente de produção. Esse período de experimentação e aprendizado também ajudará a sua equipe a adquirir as habilidades necessárias para tirar o máximo proveito da computação em nuvem. Além disso, você poderá ajustar a configuração dos serviços, testar diferentes níveis de acesso e segurança e garantir que todas as integrações funcionem corretamente. Ao implementar gradualmente, você pode garantir uma transição mais suave e evitar interrupções significativas nas operações diárias. Além disso, essa abordagem permite que sua empresa aproveite os benefícios da computação em nuvem de forma mais eficiente, com menos riscos e mais confiança. A migração para a nuvem é um processo que requer planejamento cuidadoso e acompanhamento constante, mas os resultados podem ser transformadores para o seu negócio. Com uma implementação gradual e testes rigorosos, sua empresa estará bem preparada para aproveitar todo o potencial da computação em nuvem, desde a redução de custos até o aumento da produtividade e da colaboração. É fundamental envolver toda a equipe no processo de migração.
Realize treinamentos e workshops para que todos os colaboradores compreendam os benefícios e a importância da computação em nuvem para a sua empresa. Essa iniciativa ajudará a reduzir resistências e garantir uma adoção mais rápida e efetiva. Além disso, mantenham uma comunicação clara e transparente durante todo o processo, informando sobre os avanços, desafios e próximos passos. Ao manter sua equipe envolvida e informada, você aumentará o engajamento e a confiança durante a transição para a nuvem. À medida que sua empresa evolui na jornada da computação em nuvem, é importante estar atento a possíveis ajustes e otimizações. Revise regularmente os serviços contratados, os custos envolvidos e a satisfação dos usuários. Essa avaliação contínua permitirá que você aprimore constantemente a sua estratégia de nuvem, garantindo que ela continue alinhada com as necessidades e objetivos do seu negócio. Mantenha-se atualizado sobre as novidades e tendências do mercado e esteja pronto para adotar novas soluções e tecnologias que possam impulsionar ainda mais a eficiência e a competitividade da sua empresa. Treinamento da equipe. Ao adotar a computação em nuvem, é essencial capacitar sua equipe para que eles possam aproveitar ao máximo os recursos e benefícios dessa tecnologia. O treinamento da equipe é uma etapa crucial para garantir uma transição suave e o máximo aproveitamento dos serviços de nuvem. Comece com sessões de treinamento abrangentes, explicando os conceitos básicos da computação em nuvem, as diferentes modalidades de serviços, IaaS, PaaS, SaaS e as vantagens para sua empresa. É importante que todos os colaboradores entendam como a nuvem pode impactar positivamente seus processos de trabalho e como eles podem se beneficiar dessa nova forma de operar. 1. Familiarizar a equipe com as plataformas e aplicativos em nuvem que serão utilizados. 2. Treinar os funcionários nas atividades e workflows específicos que serão realizados na nuvem. 3. Instruir a equipe sobre boas práticas de segurança e conformidade no ambiente de nuvem. 4. Estabelecer um plano de suporte e acompanhamento contínuo para dúvidas e questões da equipe. Além disso, é fundamental garantir que a equipe se sinta confortável e confiante no uso da computação em nuvem. Promova sessões de treinamento práticas, com exercícios e simulações, para que eles possam aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais. Isso irá facilitar a adoção dessa nova tecnologia e garantir que seu time esteja preparado para aproveitar todos os benefícios da computação em nuvem. Monitoramento e otimização. Após a migração dos sistemas da sua empresa para a computação em nuvem, é essencial estabelecer um processo contínuo de monitoramento e otimização. Isso garantirá que você esteja obtendo o máximo de benefícios da sua infraestrutura em nuvem e que seus sistemas estejam sempre operando de forma eficiente. O monitoramento envolve acompanhar métricas-chave, como o uso de recursos, desempenho, disponibilidade e segurança, para identificar possíveis gargalos ou problemas antes que eles afetem a produtividade da sua equipe ou a experiência dos seus clientes. Por exemplo, ao monitorar o uso de CPU e memória, você pode identificar quando é necessário escalar recursos para atender a demanda. Já o acompanhamento da disponibilidade dos serviços permite que você detecte e resolva problemas de acesso antes que os usuários sejam afetados. Para otimizar sua infraestrutura em nuvem, é importante realizar ajustes periódicos nos serviços e recursos utilizados com base nas informações coletadas durante o monitoramento. Isso pode incluir desde a redução de recursos ociosos até a migração para planos de serviço mais adequados às suas necessidades atuais. Por exemplo, se você observar que determinados bancos de dados estão subutilizados, pode optar por um plano de serviço com menos recursos, gerando economias significativas.
Além disso, é fundamental manter a sua equipe atualizada sobre as novas funcionalidades e serviços oferecidos pelos provedores de nuvem, de modo a aproveitar as oportunidades de melhoria contínua. Acompanhar o lançamento de novos recursos, como ferramentas de análise avançadas ou soluções de segurança, pode ajudá-lo a otimizar ainda mais sua infraestrutura. O monitoramento e a otimização contínuos da sua infraestrutura em nuvem são essenciais para maximizar os benefícios da computação em nuvem e garantir que o seu negócio esteja sempre se adaptando às necessidades em constante evolução do mercado. Isso permitirá que você obtenha insights valiosos, tome decisões mais embasadas e mantenha sua empresa no caminho do crescimento e da inovação. Por exemplo, ao monitorar o uso de recursos, você pode identificar oportunidades de redução de custos, como o downgrade de planos de serviços subutilizados. Além disso, ao acompanhar o desempenho dos sistemas, será possível detectar gargalos e realizar ajustes para melhorar a experiência dos usuários. Essa abordagem proativa também ajudará a evitar interrupções não planejadas e garantir a continuidade das operações. Outra importante etapa do processo de otimização é a análise periódica dos custos da sua infraestrutura em nuvem. Isso ajudará a identificar possíveis despesas desnecessárias e oportunidades de economizar, como a migração para planos de serviço mais adequados às suas necessidades atuais. Além disso, mantenha-se atento a ofertas e promoções dos provedores de nuvem que podem resultar em significativas economias a longo prazo. Por exemplo, ao optar por planos de serviço anuais, você pode obter descontos relevantes em comparação com a cobrança mensal. Essa análise financeira cuidadosa garantirá que sua empresa esteja aproveitando todos os benefícios financeiros da computação em nuvem. Casos de sucesso de empresas na nuvem. Aumento da produtividade. Muitas empresas relataram um aumento significativo na produtividade após migrarem para a computação em nuvem. Com acesso remoto a aplicativos e dados, os funcionários podem trabalhar de qualquer lugar, aumentando a flexibilidade e a colaboração. Além disso, a eliminação de tarefas manuais e repetitivas, como o backup de dados, libera tempo para que os colaboradores se concentrem em atividades estratégicas e geradoras de valor. Melhoria da experiência do cliente. Empresas que adotaram a computação em nuvem relatam uma melhoria significativa na experiência do cliente. Com a disponibilidade de aplicativos e serviços em qualquer dispositivo, os clientes podem acessar informações e realizar transações de forma mais eficiente e conveniente. Além disso, a escalabilidade da nuvem permite que as empresas atendam picos de demanda sem comprometer a qualidade do atendimento. Redução de custos. A computação em nuvem permite que as empresas reduzam os custos com infraestrutura de IT, como servidores, licenças de software e equipe de manutenção. Com a adoção de soluções em nuvem, as empresas pagam apenas pelos recursos que utilizam, evitando investimentos iniciais elevados e despesas imprevisíveis. Essa economia de custos pode ser reinvestida em outros aspectos do negócio, impulsionando o crescimento. Impulsionando o crescimento do seu negócio. A adoção da computação em nuvem tem se mostrado um catalisador importante para o crescimento de empresas de diversos setores. Com a redução de custos, aumento da produtividade e melhoria da experiência do cliente, as empresas podem investir em inovação, expansão de mercados e desenvolvimento de novos produtos. Essa transformação digital impulsiona o crescimento sustentável do negócio. Aumento da produtividade. A adoção da computação em nuvem pode representar um grande aumento da produtividade para as empresas. Ao migrar seus sistemas e infraestrutura para a nuvem, as organizações podem se beneficiar de uma série de vantagens que impactam positivamente a eficiência e o desempenho de suas equipes. Um dos principais benefícios é o acesso remoto e a colaboração facilitada entre os funcionários. Com as aplicações em nuvem, os colaboradores podem acessar suas ferramentas e dados de qualquer lugar, a qualquer hora, o que é fundamental para modelos de trabalho híbrido ou remoto. Essa flexibilidade permite que as equipes trabalhem de forma sincronizada, independentemente da localização,
aumentando a produtividade. Outro aspecto relevante é a automatização de processos. Muitas soluções em nuvem oferecem recursos avançados de automatização, como agendamento de tarefas, fluxos de aprovação e integração de sistemas. Essa automação reduz a necessidade de intervenção manual, otimizando os processos internos e liberando os colaboradores para se concentrarem em atividades mais estratégicas. Além disso, a escalabilidade e agilidade proporcionadas pela computação em nuvem são fundamentais para a produtividade. As empresas podem dimensionar rapidamente seus recursos computacionais conforme a demanda, evitando gargalos e interrupções que prejudicariam o desempenho das equipes. Por fim, a redução de custos e a maior segurança dos dados proporcionadas pela adoção da nuvem também contribuem para que as equipes se concentrem em suas atividades estratégicas, sem se preocuparem com a gestão da infraestrutura. Essa tranquilidade e foco no negócio principal são fatores-chave para o aumento da produtividade. Outro benefício importante é a integração de sistemas e a disponibilidade de informações em tempo real. Com a computação em nuvem, as empresas podem facilmente integrar diferentes aplicações, garantindo que os dados fluam de forma transparente entre as equipes. Essa visibilidade unificada permite que os colaboradores tomem decisões mais embasadas e executem suas tarefas com maior eficiência. Além disso, a computação em nuvem também facilita a implementação de ferramentas de colaboração e comunicação, como videoconferências, chats e compartilhamento de arquivos. Essas soluções colaborativas permitem que as equipes trabalhem de forma sincronizada, mesmo quando estão geograficamente dispersas, aumentando a produtividade e a conectividade entre os funcionários. Redução de custos. Adotar a computação em nuvem pode ser uma ótima estratégia para reduzir significativamente os custos operacionais da sua empresa. Ao migrar seus sistemas e infraestrutura para a nuvem, você elimina a necessidade de investir em hardware, software e equipes de TI próprias, além de reduzir gastos com manutenção, energia e resfriamento de data centers. Com a computação em nuvem, você paga apenas pelos recursos que realmente utiliza, podendo escalar rapidamente sua infraestrutura conforme as necessidades do negócio. Isso evita o desperdício de investimento em hardware subutilizado e reduz custos com licenças de software, atualizações e upgrades. Além disso, as soluções em nuvem geralmente oferecem modelos de precificação flexíveis, como pagamento por uso ou assinaturas mensais, o que ajuda as empresas a planejarem e controlarem melhor seus orçamentos de TI. Outro benefício importante é a redução de custos com a manutenção de um escritório físico. Com a computação em nuvem, as equipes podem acessar os sistemas e colaborar de qualquer lugar, evitando despesas com aluguel, energia, internet, limpeza e outros gastos relacionados à infraestrutura física. Essa flexibilidade de trabalho remoto ou híbrido também traz economia com deslocamentos e ajuda a reter talentos que muitas vezes preferem opções de trabalho mais flexíveis. Além disso, a nuvem traz maior agilidade e escalabilidade, permitindo que sua empresa cresça e se adapte às demandas do mercado de forma mais eficiente. Essa redução de despesas operacionais é um dos principais benefícios que leva as empresas a adotarem a computação em nuvem, impactando positivamente a sua saúde financeira no longo prazo. Quer aprender mais? No Oráculo Universal, o conhecimento está sempre ao seu alcance. Visite o link na descrição e descubra como transformar suas dúvidas em soluções. Melhoria da experiência do cliente. A adoção da computação em nuvem pode trazer inúmeros benefícios para a melhoria da experiência do cliente em uma empresa. Com serviços em nuvem, é possível oferecer aos clientes uma experiência mais personalizada, ágil e confiável. Os aplicativos em nuvem permitem coletar e analisar dados dos clientes em tempo real, possibilitando entender melhor seus comportamentos, preferências e necessidades. Isso permite que a empresa adapte seus produtos e serviços de forma mais eficaz, atendendo com maior precisão às demandas dos clientes.
Por exemplo, uma loja online pode usar a computação em nuvem para coletar dados de navegação, pesquisas e compras dos clientes e, então, usar esses insights para sugerir produtos mais relevantes, personalizar as páginas e oferecer recomendações customizadas. Dessa forma, a experiência do cliente fica muito mais fluida e agradável, aumentando as chances de conversão e fidelização. Além disso, a escalabilidade e flexibilidade da nuvem possibilitam que a empresa expanda seus serviços e aumente a capacidade de atendimento conforme a demanda dos clientes cresce. Isso evita problemas de indisponibilidade ou lentidão, melhorando significativamente a satisfação dos usuários. Os clientes também podem acessar os serviços de forma remota e segura, através de diferentes dispositivos, o que proporciona uma experiência mais conveniente e integrada. Ao coletar e analisar dados em tempo real, as empresas podem obter insights mais valiosos sobre o comportamento dos clientes, como preferências de produtos, padrões de navegação no site, interações com o atendimento e muito mais. Essa compreensão profunda do cliente permite que a empresa desenvolva estratégias mais assertivas de marketing, vendas e serviços, antecipando as necessidades dos usuários e oferecendo soluções personalizadas que atendam de forma excepcional suas demandas. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações pode usar a computação em nuvem para monitorar em tempo real a satisfação dos clientes com seus serviços, identificando rapidamente quaisquer problemas e atuando de forma proativa para resolvê-los. Isso melhora significativamente a percepção dos clientes sobre a qualidade e confiabilidade da marca. Além disso, a computação em nuvem possibilita a integração de diferentes sistemas e aplicativos da empresa, garantindo uma experiência fluida e sem interrupções para o cliente. Ele pode acessar todos os serviços de forma unificada, sem precisar lidar com múltiplas plataformas ou canais. Essa consistência e uniformidade na jornada do cliente contribui significativamente para sua satisfação e fidelização à marca. Agora que você já descobriu como a computação em nuvem pode transformar a forma de crescer e inovar no seu negócio, é hora de continuar avançando. Explore nossos outros audiolivros sobre tecnologia, transformação digital e estratégias empresariais que vão complementar o que você aprendeu aqui. Cada novo conhecimento é uma oportunidade para levar sua empresa a um novo patamar de eficiência e competitividade. Impulsionando o crescimento do seu negócio. A adoção da computação em nuvem pode trazer benefícios significativos para o crescimento e desenvolvimento do seu negócio. Ao aproveitar a flexibilidade, escalabilidade e redução de custos que a nuvem oferece, sua empresa poderá se concentrar em suas atividades essenciais, inovar e se adaptar mais rápido às mudanças do mercado. Ao longo desse e-book, exploramos as diversas vantagens da computação em nuvem, desde a redução de gastos com infraestrutura até o aumento da produtividade e da colaboração entre equipes. Também discutimos os principais desafios e estratégias para uma migração bem-sucedida para a nuvem. Agora é hora de colocar em prática tudo o que você aprendeu e começar a impulsionar o crescimento do seu negócio com a adoção da computação em nuvem. Aproveite as oportunidades e soluções que a nuvem oferece e prepare sua empresa para um futuro mais dinâmico, escalável e competitivo.